Boa tarde, meus amigos. Preciso dar o dízimo para uma instituição religiosa hoje? Mesmo com o fim da lei de Moisés? Porque existe o dízimo de Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu preciso dar o dízimo hoje? Será que isso é verdade mesmo? Pois é, mano, essa turma só pensa em dinheiro. Eles são pré-programados para repetir uma narrativa da religião dos homens. Ou eles vão ter que partir para o dízimo de Abraão ou para o dízimo de Jacó, que foi um dízimo condicional e não uma obrigação que Deus impôs a ele, né? Mas vamos conversar sobre essa questão aí de Abraão. O que diz o texto? Lá em Gênesis 14, 18 ao 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o quê? Pão e vinho. E era este sacerdócio do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Vamos para as observações. Abraão deu dízimo voluntariamente dos despojos da guerra. Primeira observação. Segunda observação. Melquisedeque, ele era rei e sacerdote. Ele não era um líder de templo religioso ou de uma congregação institucionalizada. Não era. Terceira coisa. Não existe mandamento de lei para isso. Não existe nenhum mandamento. Não é uma ordem para fazer isso. Tudo indica que foi uma única vez. O texto diz que Abraão deu dízimo de tudo, mas a palavra lá para de tudo, ela tá no hebraico mikou, que era uma parte de tudo que ele tinha ganho. Gênesis 14, 20. O texto ele não está especificando que foi dos despojos da guerra, mas vai ter um outro texto lá no Novo Testamento que vai especificar isso aí bem. Algumas versões, como a NVI, a Almeida Corrigida Fiel, elas colocam como uma nota de rodapé embaixo, para a pessoa contextualizar melhor, lá em Gênesis 14, na nota de rodapé. Mas é só para contextualizar melhor, não é para dizer o que estava literalmente no texto. Abraão, segundo o texto, ele tinha derrotado os reis inimigos dele. Então, tudo ali implicava os bens que ele conquistou nessa guerra. Ele deu dízimo de tudo. Aí eu te pergunto, tem algum cristão indo para uma guerra aqui para dar o dízimo de tudo que ele conquistou na guerra? Aí eu te pergunto, Abraão levou esse dízimo para o templo evangélico moderno? O texto não diz isso. Quando você lê Hebreus 7:10, você vê o porquê que ele usa o exemplo de Melquisedeque. Hebreus 7:1 ao 10.
Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e os abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, sendo primeiramente interpretado rei de justiça, e depois também rei de Salém, isto é, rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre. Vede quão grande este homem, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. E na verdade, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem de mandamento, de lei, mas aquele de quem não se conta a genealogia recebeu o dízimo de Abraão e ainda abençoou aquele que tinha as promessas. O foco do texto não é ensinar sobre finanças, não é. O foco do texto é mostrar a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque, comparando ao sacerdócio de Cristo, sem genealogia, sem pai, sem mãe, não tendo princípios de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus. O foco do texto é mostrar a semelhança do sacerdócio de Melquisedeque com o sacerdócio de Cristo. Não é falar sobre finanças e nem ensinar você a levar dinheiro para a igreja evangélica como dízimo. Então, 4 coisas aqui precisam ser pontuadas. Primeira, quando que Abraão deu dízimo? A primeira resposta é depois de entregar os inimigos, depois de vencer uma guerra. Segunda coisa, o que foi esse dízimo? Foi dos despojos da guerra, não foi dinheiro. Terceira coisa, como foi esse dízimo? Foi algo voluntário para honrar Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Aí eu te pergunto, tem algum sacerdote hoje, se Jesus era o último sacerdote? Todos nós somos sacerdotes. Será que não teria que honrar outro tipo de sacerdote, que são os necessitados? Quarta coisa, não tinha templo e nem lei. Era uma situação pessoal e uma situação única depois de uma guerra. Vamos parar com esse negócio de enganar as pessoas para se beneficiar financeiramente, que isso tá feio, cara. Já passou da hora de acabar com essa picaretagem dentro desses templos religiosos.